Olá, sou Vandeira Amaral e estamos dando continuidade à nossa aula. Essa é a aula de número 9. Nós falaremos hoje sobre os processos de descolonização na África e na Ásia. Bom, é muito sábio lembrar que a gente deve retornar na última aula em que falamos sobre a colonização da África, da Ásia das Américas, em alguns pontos das Américas também, da Oceania, mas enfocando sempre na nossa aula na África e em alguns aspectos também da Ásia, até porque é bastante pertinente que Ásia e África, pela posição geográfica desses continentes, e também eram pontos estratégicos da Grã-Bretanha, de um dos maiores impérios, que havia pontos desse império na Ásia, por exemplo, a Índia e algumas outras localidades, e entrepostos em vários locais, inclusive alguns pontos na África, no norte da África, e além de outras colônias importantes em África por parte da Grã-Bretanha. Entretanto, nós falaremos agora também sobre um período um pouco posterior, mas já pegando um gancho e dando continuidade à ideia de tudo o que a colonização, nesse momento, levou a países africanos. Colonização levou, além da exploração, levou como peso civilizatório, do fardo do homem branco, aquela disputa de barbárie versus civilização, como eles acreditavam que eram os responsáveis por levar a civilização, salvar outros povos, principalmente povos de cores de pele mais escura, como os negros em África, na Ásia também, de levar a sua cultura através da religião. Houve muitas missões também cristãs em solo africano e solo asiático, mas com tudo isso, nesse movimento de levar a civilização, um modelo europeu de civilização, eles aproveitaram muito do que o povo e a terra tinha, posição geográfica e também as riquezas naturais que eles precisavam com os novos adventos da tecnologia, um novo modelo também de negócio, um novo modelo financeiro. Entretanto, levaram também, para bem e para mal, levaram também o seu conhecimento, a sua cultura, converteram, de certa forma, os hábitos daquele povo na questão do consumo, na questão mesmo de se vestir, na questão do modelo de alfabetização, do modelo de escolaridade ocidental. Com isso, modelo também de trabalho. Com isso, esses povos, principalmente os africanos, com esse contato com esses modelos de religião, de trabalho, também tiveram contato com ideias socialistas, ideias de operários. Então, este povo, a partir desse modelo de educação, começou a desenvolver uma nova elite bastante informada e no seio disso tudo começou a se organizar também. Parte basicamente de dois princípios, de duas ocorrências. As coisas que aconteceram na colônia e as coisas que aconteceram também na metrópole. Na metrópole, principalmente as questões do pós-guerra, pós-primeira e pós-segunda guerra, as mudanças econômicas que ocorreram, e nas colônias
aconteceram fenômenos muito ligados a uma ideia de nacionalismo, a ideia do socialismo, do panafricanismo e do pan-islamismo. Então, essas ideias, por mais que tivessem sido expostos à informação, à educação no mundo ocidental, digamos assim, da Europa Ocidental, os países que colonizaram, né, nesse segundo momento África e Ásia, eles também tiveram como se adaptaram a sua própria cultura, não abriram mão ao 100% de sua cultura, não abriram mão 100% da resistência, mas pegaram aspectos da sua própria cultura como resistência e da nova da educação ocidental para desenvolver técnicas, para desenvolver armas, digamos assim, para que fosse possível também exigir a sua independência. O fator econômico era de suma importância nas colônias, e com esse advento da educação para pequenas elites, para as elites da pequena burguesia das colônias, daquele povo nativo em países africanos e asiáticos, o analfabetismo era em níveis muito grandes nas colônias. Entretanto, quando essas pequenas elites começaram a estudar em escolas de modelo europeu ocidental, nas colônias e também quando iam às metrópoles, voltavam, assimilavam essa cultura e formavam algo, digamos, híbrido, né? Mantinham certas tradições de sua cultura, certos aspectos, e se utilizavam também dessa parte de informação, de educação dos europeus, o que possibilitava se organizar de maneira mais eficaz e manter as suas tradições e buscar a sua independência, a independência de seu povo, de suas origens, de suas tradições. Não à toa, eles tinham contato também com esse aspecto socialista. A Revolução Russa não parou só na Rússia, né? Ela inspirou muito esses povos, inspirou como uma alternativa ao anti-imperialismo, ao imperialismo, né? O anti-imperialismo foi a arma almejada por esses povos para lutar contra esse imperialismo europeu, né? Tanto que essa Revolução Russa não parou só nas fronteiras da antiga Rússia, né? Ela inspirou todos esses povos a lutarem, a implantarem em seus países um modelo mais eficaz de industrialização, que não fosse tão dependente do capital dos países ocidentais, os grandes países capitalistas europeus. Então, essas elites dos países das colônias queriam utilizar-se da Revolução Russa como inspiração para desenvolver seu país e buscaram realmente o apoio da Rússia para isso, para que se desenvolvesse de uma forma organizada, de dentro para fora. Bom, no que tange às divisões territoriais dos países que foram colonizados, havia uma resistência bastante grande, digamos assim, à metrópole. Existem diferenças também entre esses países, as colônias, que eram algumas vezes colônias de lideranças brancas, e essas, por exemplo, da Inglaterra, tiveram, como na África do Sul, tiveram uma autonomia reconhecida pela metrópole, pois tinham colonos brancos. As colônias
que mantinham povos nativos, que tinham lideranças nativas, né, pequena burguesia nativa. Essa pequena burguesia que teve contato com a escola, com a educação ocidental e acabou se organizando como resistência, geralmente se desenvolvia como uma resistência nacionalista. Era uma resistência que buscava o apoio, buscava a ênfase, buscava seus fundamentos na religião, como nos casos de países na Ásia, como a Índia. As lideranças buscavam apoio, era uma liderança modernizadora, entretanto, de uma maneira conservadora, era nacionalista, conservadora em alguns aspectos, no aspecto cultural, por exemplo, porque essa era a base para movimentar o povo. As pessoas aderiam a esse discurso de retorno às raízes, a esse discurso de resgate cultural. Entretanto, a base que constituía essa resistência, além de ser cultural para movimentar as pessoas, era modernizadora no sentido econômico e social. Queriam trazer essas melhorias, porque naquela época foi sabido que os países que não aderiam ao modelo econômico e político ocidental ficariam muito para trás em disputa com outros mercados, com o resto do mundo. De qualquer forma, esse mercado se tornou, esse modelo político-econômico se tornou preponderante nessa ideia do mundo moderno, na ideia de produção, na ideia de política. Entretanto, eles sofriam bastante com as metrópoles e queriam se desvincular de qualquer forma. Apelavam para a religião, o que acontecia no norte da África com colônias francesas, por exemplo, mas era bem característico. No norte da África, essas lideranças eram lideranças praticamente individuais, camponesas, eram homens considerados santos naquela vertente do islamismo, e eram esses homens os aglutinantes do povo, né? Eram o fator catalisador, essas lideranças no interior. Na Índia, já um pouco diferente, também resgatavam aspectos religiosos, como a vaca sagrada, mas havia uma diversidade na Índia entre lideranças, entre povos que eram islamizados e povos que eram budistas, lideranças bastante diferentes, mas a ênfase também foi resgatar ao sagrado para aglutinar essas pessoas, para ter esse apoio popular, não só a classe média. Entretanto, havia lugares também de maioria islâmica, como no Egito, por exemplo, que era bastante particular, se voltava muito a essas lideranças, mas também os setores que tinham o poder, a classe média que tinha o poder, já não era esse apoio tão religioso. As bases para a revolução, as bases para a resistência, para a independência, os setores modernizantes eram buscados nas escolas e nas universidades. Nós devemos lembrar também que muito ocorreu, que muito aconteceu por causa das divisões que foram feitas pelos grandes países ocidentais, pelos países europeus, a sua briga na partilha da África. Eles não consideraram as culturas regionais, não consideraram povos que pudessem ser aliados culturais de forma milenar. Não, eles não consideraram essa divisão política que fizeram na África. Simplesmente dividiram territórios, partilharam entre si, mas não consideraram aspectos populares,
os aspectos das populações que viviam de forma harmônica, de forma culturalmente próximos, se ajudando culturalmente, ou também, no caso contrário, se tivesse alguma rivalidade, aí sim era explorada para atingir os objetivos que os europeus queriam. E devemos nos atentar também, devo ressaltar, que em sociedades matrilineares, matriarcais, como na Malásia, a mudança na economia foi gigantesca. Essas sociedades matrilineares, as mulheres tinham direito à herança das terras. Mas com essa mudança na economia, o uso de dinheiro, muitos homens começaram a ocupar espaços antes que não eram utilizados para plantação, para plantar bens para este mercado metropolitano, para a economia colonial. Plantar legumes, frutas, isso mudou bastante. Inclusive, quebrando toda essa tradição, todo esse direito consuetudinário, transformando então as terras também em um bem, que não mais era herdado pelas gerações de mulher para mulher, e sim bens vendáveis. A terra também se torna propriedade, inclusive com a propriedade masculina. E em muitos desses locais que os homens não tinham direito, por exemplo, à herança da terra, se ampararam em antigas tradições, adaptando assim algumas tradições, inclusive religiosas, para afirmar o seu direito também à terra e transformá-la em propriedade. Muitas dessas sociedades ao redor do mundo todo, na África, na Ásia e nas Américas, sofreram também com o fenômeno do êxodo rural. Muitas das cidades que tinham nessa nova faceta da economia original, algo novo, eles não viviam dessa maneira. Era algo totalmente novo, mas já era a chegada do mundo moderno. Muitos desses povos indígenas ou de agricultura familiar começaram a mudar para cidades, para os grandes centros, para algumas cidades nas costas. E essas cidades se transformaram em grandes metrópoles, havia muita manufatura, nada comparado à industrialização, à indústria pesada que havia na Europa, mas sim essas cidades, nas colônias, começaram a ter manufaturas e também grandes propriedades de terra para produção, para exportação. A agroindústria, aliás, a produção da agricultura era escoada para os países europeus, para as metrópoles, algo que esses povos não estavam acostumados. A vida deles girava em torno de uma economia familiar, algumas pequenas propriedades rurais, e essa nova disposição da economia mudou drasticamente as vidas e os costumes desses povos. Ainda que houvesse no então chamado Terceiro Mundo uma mobilização muito grande, principalmente após a Grande Depressão, a década de 1930 foi crucial tanto para os países, tanto para as colônias quanto para as metrópoles. Nas colônias, por exemplo, em locais como a Índia, já havia então o contato de uma elite, de uma pequena burguesia, de uma minoria, de uma elite que, como dito anteriormente, já havia tido contato com ideais socialistas, já conhecia muito do que estava acontecendo na Europa, do que havia acontecido na Revolução Russa e também na organização entre os trabalhadores, que inclusive essa classe
se organizou com a grande massa, com o grande proletário na Índia. E a Inglaterra começou a perceber que ali havia mudanças que deviam ser apreciadas, que a Inglaterra deveria abrir mão de alguns conceitos, de algumas formas da dominação, para que não fosse mais direta. Não ia suportar, depois da Primeira Guerra, por exemplo, manter o mesmo modelo de dominação como metrópole em locais como a Índia. Então a sociedade indiana, com o contato com os próprios europeus, com a educação europeia e o contato com esses ideais marxistas, socialistas, sobre a Revolução Russa, já estavam se organizando e não mais aceitar a dependência sobre a Inglaterra. Entretanto, em locais como países africanos, que também eram colônias inglesas, havia uma certa diferença. Ainda não estava nesse pé, mas já estava se encaminhando para algumas sociedades, já estavam se organizando também. Já era mais um aviso que mudanças ocorreriam nesses grandes impérios, principalmente Inglaterra, a França. E na França também, nesse mesmo período, em suas colônias no norte da África, de caráter bastante rural, mas socialista, eles já percebiam que haviam movimentos de resistência política e armada também. Voltando ao continente, falando mais uma vez do continente africano, mas agora em países que eram colônias na Inglaterra, Eric Hobsbawm, em A Era dos Extremos, diz o seguinte, são 2 trechos. Só a África Central e Setentrional ainda continuava calma, embora mesmo ali os anos da depressão provocassem as primeiras greves trabalhistas em massa após 1935. Começando no Cinturão do Cobre centro-africano, e Londres passasse a exortar os governos coloniais a criar ministérios de trabalho, tomar medidas para melhorar as condições dos trabalhadores e estabilizar as forças do trabalho, reconhecendo o sistema corrente de migração de homens do campo para as minas como social e politicamente desestabilizador. A onda de greves de 1935 a 1940 varreu toda a África, mas ainda não era política no sentido anticolonial. A menos que consideremos política a disseminação de igrejas e profetas voltados para os negros e de opositores de governos mundanos, como o movimento milenar Watchtower com origem nos Estados Unidos da América, no Cinturão do Cobre. Pela primeira vez, os governos coloniais começavam a refletir sobre o efeito desestabilizador da mudança econômica na sociedade rural africana, que na verdade passava por uma notável era de prosperidade, e a encorajar a pesquisa do tema por antropólogos sociais. Este é um primeiro trecho da obra de Hobsbawm em que os governos metropolitanos começam a sentir que essas sociedades mudaram, estão engajadas, estão em contato. Tudo o que esse novo mundo totalmente industrializado, com maquinário, com transportes mais rápidos, com comunicação mais rápida, tudo o que ele era a base para que as exportações, os produtos das colônias chegassem às metrópoles mais rapidamente, para que essas bases administrativas funcionassem de forma também mais eficaz, mas ao mesmo tempo propiciava a esses povos que eram colonizados, digamos assim, a obtenção de informação e organização. Sempre havia essa contrapartida. E em outro trecho da obra, ele diz: contudo, o perigo político parecia remoto. No campo, essa foi a era de ouro do administrador branco, com ou sem o chefe obediente, às vezes criado para esse fim, onde a administração colonial era indireta. Nas cidades, uma classe insatisfeita de africanos urbanos educados
já era suficientemente grande em meados da década de 1930 para manter uma florescente imprensa política, como o African Morning Post, a Costa do Ouro, atual Gana, o West African Pilot, na Nigéria, e o Éclaireur de la Côte d'Ivoire, na Costa do Marfim. Liderou uma campanha contra os chefes e a polícia, exigiu medidas de reconstrução social, defendeu a causa dos desempregados e dos agricultores africanos atingidos pela crise econômica. Os líderes do nacionalismo político local já surgiam influenciados pelas ideias do movimento negro dos Estados Unidos da América, da França, da era da Frente Popular, pelas ideias que circulavam na União dos Estudantes da África Ocidental e até do movimento comunista. Alguns dos futuros presidentes das futuras repúblicas africanas já estavam em cena. Jomo Kenyatta, do Quênia, Dr. Nnamdi Azikiwe, que mais tarde seria o presidente da Nigéria. Nada disso causava ainda noites de insônia nos ministérios coloniais europeus. Nesse primeiro momento, então, o autor diz que já havia começado em África essa junção, essa aglutinação, essa organização social em prol dos trabalhadores, a imprensa fazendo pressão política pelos direitos dos trabalhadores, era só o primeiro passo para que chegasse, enfim, a um atrito maior de cunho realmente anticolonial. Por enquanto, era uma organização pelos direitos dos trabalhadores, que, claro, não podemos negar que seja uma organização já política. Futuramente, se transformaria também esse tipo de organização em uma ameaça para os ideais metropolitanos. Daí viria essas questões de negritude, o panafricanismo, o pan-islamismo, e já era então um aviso do que viria a seguir. Também é importante saber que ao final da Segunda Guerra, nos anos finais da Segunda Guerra, os grandes países imperiais, os grandes impérios, as grandes metrópoles estavam entre a cruz e a espada. Exauridos pela Segunda Guerra, começaram, como por exemplo a Inglaterra, começou a perceber a situação em que se encontrava. No caso, por exemplo, da Índia, que tinha um enorme exército, agora passava para as mãos dos indianos. Ao término da Segunda Guerra Mundial, esses países já exauridos, Inglaterra, Itália, Alemanha, grande parte das colônias estava do lado do eixo, do lado perdedor da guerra. Entretanto, em determinado momento, países como a França, por exemplo, também tinham as colônias em xeque. Essas colônias no norte da África estavam exauridas pela guerra, por contingente, por dívidas, também pelos esforços de guerra. Não havia muitas maneiras de manter as colônias. A Inglaterra, como acabo de citar, via a Índia com um grande exército e agora com a pressão política que a Índia exercia, controlando esse enorme contingente de militares. Países como o Japão, que pertenciam ao eixo, até certo ponto apoiava a independência das metrópoles, querendo enfraquecer sim seus adversários. Apoiava a independência de Índia, Birmânia, Indonésia. Entretanto, o autor cita, explicando esse ponto, que quando os japoneses estavam para perder a guerra, as colônias voltaram-se contra eles, mas nunca esqueceram como os velhos impérios ocidentais se haviam mostrado fracos. Tampouco ignoraram o fato de que as duas potências que haviam de fato derrotado o eixo, os Estados Unidos da América, de Roosevelt, e a União Soviética, de Stalin,
eram ambas, por motivos diferentes, hostis ao velho colonialismo, embora o anticomunismo americano logo tomasse Washington, o defensor do conservadorismo ao terceiro mundo. E ao mesmo tempo que eles sabiam que os nacionalistas coloniais sabiam que não poderiam confiar aí no Japão. Eles usaram essa tática de apoiar até certo ponto o Japão também, que tinha interesses colonialistas na região, né, até certo ponto, enquanto eles puderam enfraquecer esses adversários, esses opressores mais diretos, e por fim se voltaram contra o Japão, que não se diferenciava muito das grandes nações europeias, né, colonialistas. O autor também relata: não surpreendente, os velhos sistemas coloniais ruíram primeiro na Ásia. A Síria e o Líbano, antes franceses, se tornaram independentes em 1945. A Índia e o Paquistão em 1947. Birmânia, Ceilão, atualmente Sri Lanka, Palestina, Israel e as Índias Orientais Holandesas, a Indonésia, em 1948. Em 1946, os Estados Unidos da América concederam status formal de independência às Filipinas, que haviam ocupado desde 1898. O Império Japonês, claro, desaparecera em 1945. Então, aqui, nesses trechos, relata bastante o que houve no decorrer, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento bélico, econômico destas grandes potências, a ruptura, o que a economia proporcionou para que esses países colonizados se tornassem independentes, as ferramentas que eles utilizaram naquele período para que se tornassem independentes de suas metrópoles. Seguiu-se então nos países orientais, os países asiáticos, na década de 1940, inicialmente, uma derrocada de independência, né, das colônias, se tornando independente das metrópoles europeias. Inicialmente, na década de 1940, a Índia passou por uma terrível guerra, né, em que os nacionalistas de um lado e a parte islâmica de outro. A parte islâmica apoiava o governo britânico. Então, a Índia se dividiu em duas partes. Foi um golpe de misericórdia, digamos assim. Foi o último grande esforço da Inglaterra em uma guerra para que mantivesse um território colonial. Em seguida, há um parágrafo na obra de Hobsbawm que ele conta uma série de processos de independência, de lutas, de resistência em suas colônias, nas colônias inglesas, francesas. Bom, seguindo o trecho. Em 1950, a descolonização asiática estava completa, a não ser pela Indochina. Enquanto isso, a região do Islã Ocidental, da Pérsia ou Irã, ao Marrocos, era transformada por uma série de movimentos populares, golpes revolucionários e insurreições, começando com a nacionalização de empresas de petróleo ocidentais no Irã, em 1951, e a guinada daquele país para o populismo, sob o comando do Dr. Muhammad Mossadegh, apoiado pelo então poderoso partido Tudeh, que era comunista. Previsivelmente, os partidos comunistas adquiririam alguma influência no Oriente Médio após a grande vitória soviética. Mossadegh seria derrubado por um golpe organizado pelo Serviço Secreto Anglo-Americano em 1953. A Revolução dos Oficiais Livres no Egito, em 1952, liderada por Gamal Abdel Nasser, e a posterior derrubada do regime no Iraque, em 1958, e Síria,
não puderam ser tão facilmente revertidos. Embora os britânicos e franceses, unidos ao novo Estado anti-árabe de Israel, fizessem o possível para derrubar Nasser na crise do Suez, em 1956. Contudo, os franceses resistiram tenazmente ao levante pela independência nacional da Argélia, processo que ocorreu de 1954 a 1952, um dos territórios em que, a exemplo da África do Sul e, de certa maneira, Israel, a coexistência de uma população local com um grande grupo de colonos europeus tornava o problema da descolonização particularmente difícil de resolver. A Guerra Argelina foi assim um conflito de uma brutalidade peculiar, que ajudou a institucionalizar a tortura nos exércitos, polícia e forças de segurança de países que se diziam civilizados. Popularizou o infame uso posterior e generalizado da tortura com choques elétricos aplicados a línguas, bicos de seios e órgãos genitais. Isso foi terrível como esses países, as metrópoles, tratavam as colônias e como foi violenta, como essa perseguição a qualquer tipo de resistência foi feroz, foi brutal, algo que antes não havia sido visto. Essas resistências, por exemplo, na Argélia, se organizava nas zonas rurais e também em Argel, na cidade, para esses povos que se amparavam na religião, e mesmo assim queriam a modernidade de seus países, mas não dessa forma subordinada à metrópole, sendo sufocados, sendo violentados, sendo roubados pelas metrópoles. Utilizavam geralmente táticas de guerrilha contra exércitos muito bem armados, muito bem equipados. E como foi dito, essas grandes nações europeias ocidentais haviam realmente utilizado muito, haviam se exaurido durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial e até entre elas durante a Grande Depressão. Mas isso não foi um empecilho tão forte para que elas abandonassem as colônias tão facilmente. Foi uma luta muito tenaz, lutaram bastante para manter essas colônias, mas, ao fim e ao cabo, essas colônias conseguiram a sua independência. Em outro trecho da obra, Hobsbawm fala das colônias inglesas na África. Na África Britânica, a Costa do Ouro, hoje Gana, que já tinha um partido de massa dirigido por um talentoso político e intelectual pan-africano, Kwame Nkrumah, recebeu independência em 1957. Na África Francesa, a Guiné foi arremessada numa precoce e empobrecida independência em 1958, quando seu líder, Sékou Touré, recusou o convite de De Gaulle para entrar numa comunidade francesa, que combinava autonomia com estrita dependência da economia francesa, tornando-se o primeiro líder negro obrigado a buscar ajuda em Moscou. Quase todas as demais colônias britânicas, francesas e belgas foram liberadas entre 1960 e 1962, e o restante pouco depois. Só Portugal e os estados de colonos brancos independentes resistiram à tendência. Aqui o autor ressalta bem essa luta das ex-colônias africanas ante as metrópoles. Um exemplo foi de alguns países que não tinham ainda a economia ideal, a indústria pronta para se tornar independente desses países, sofreram bastante. Entretanto, houve luta armada no Quênia, só no Quênia. Houve uma insurreição popular do povo Kikuyu, o chamado movimento Mau Mau, entre 1952 e 1953. Eles adotaram táticas de guerrilha
para lutar contra o poder metropolitano. E assim terminamos de falar sobre a descolonização, os processos de independência de países africanos e asiáticos, em suma, de potências que controlavam esses territórios, as potências europeias, principalmente a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, e também a França.